Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é André e eu serei o professor da disciplina de Introdução a Sistemas Abertos. Nessa nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender a criar uma máquina virtual dentro do VirtualBox e instalar o Debian na sua versão 10.05. Então, inicialmente, dentro do VirtualBox, nós vamos clicar no botão Novo e vamos colocar o nome da nossa máquina. Eu vou chamar a minha de Debian 10 ISA, que é a abreviatura de Introdução a Sistemas Abertos. Na pasta da máquina, eu vou definir o local onde essa configuração, essa máquina vai ser gravada. Vou deixar como padrão. Automaticamente, ao colocar Debian, ele já reconhece como sendo Linux e já colocou para mim a versão Debian 64 bits. Vou clicar em Próximo. Ele vai perguntar qual é a quantidade de memória que eu quero alocar para essa máquina virtual. E como a gente vai trabalhar somente no modo terminal, 1 GB de memória é mais do que suficiente para as operações que a gente vai realizar. Se você não tiver como disponibilizar 1 GB, pode colocar 512 megas também. Vai transcorrer tranquilamente para as nossas aulas. Vou deixar a minha com 1 GB de memória, ou seja, 1024 megas. Vou clicar em Próximo. Ele vai perguntar se eu quero criar um disco virtual. Esse disco virtual é como se fosse um HD do nosso computador, só que aqui virtualmente, porque a gente está trabalhando com máquina virtual. Quero sim criar um novo disco virtual agora. Ele vai ser do tipo VDI, próximo, e eu vou deixar ele como dinamicamente alocado, ou seja, eu não quero esse disco com um tamanho já pré-definido. Vou deixar que o próprio VirtualBox vá gerenciando essa alocação. Próximo. O tamanho inicial dele, 8 GB. Posso aqui também alterar o local onde essa máquina vai ser, esse HD vai ser criado. No meu caso, deixando o mesmo local onde eu criei as configurações da VM, por padrão, mas eu posso alocar em outra unidade, fica a meu critério. E vou clicar no botão Criar. Nesse exato momento, a nossa máquina virtual está criada. Porém, a gente ainda não fez algumas configurações nela. Que configurações são elas? Indicar o local aonde eu vou buscar a imagem de instalação e fazer algumas configurações relacionadas à rede, que a gente vai trabalhar também durante as aulas. Para efetuar o download do arquivo de instalação, vocês vão entrar no site do Debian. E no canto superior direito aqui, tem Baixo Debian 10.5. Essa é a última versão estável do pacote do sistema Debian, né? Então a gente vai efetuar o download aí. Basta clicar para ele efetuar o download. Com o download concluído, nós vamos agora indicar então para a máquina virtual onde ela vai buscar a instalação. Então, feito isso, vou clicar sobre a máquina que eu criei uma vez só e vou clicar nesse botão Configurações. Em armazenamento, eu tenho aqui duas controladoras. O disco virtual que eu criei na instalação, que é como se fosse o HD da minha máquina, e um disco aqui com a imagem de um CD, representando um CD, que é onde eu vou indicar a minha ISO de instalação. Então eu clico aqui, venho no canto inferior, canto superior direito, e vou escolher uma imagem de disco. Clico aqui, vou vir lá na pasta Downloads, que foi onde eu efetuei o download da minha imagem, e eu tenho aqui, ó, Debian 10.5.0 AMD64 NetInst. Vou clicar nela e vou clicar no botão Abrir. Automaticamente, essa ISO foi atribuída como uma unidade de armazenamento e, através dela, o sistema vai conseguir carregar a instalação. Outra configuração que eu vou realizar aqui é dentro de rede, onde eu já tenho o adaptador 1 habilitado no modo NAT, que é a configuração que a gente vai trabalhar durante as aulas, e esse adaptador 1 é que vai permitir que a gente conecte a internet e faça alguns testes, instalação de alguns pacotes, teste as configurações de rede. E no adaptador 2, ele está desabilitado, mas nós vamos habilitá-lo, só que ele vai estar conectado não na forma NAT, como o anterior, mas sim em rede interna. Feito isso, clico no botão OK. Então, realizei as duas configurações da minha máquina aí.
adicionei a imagem de instalação do Debian 10.5 e fiz a configuração de rede. O próximo passo agora é carregar a máquina. Então, vou clicar no botão Iniciar e ele vai iniciar o processo de carregamento da máquina, como se fosse ligar o computador. Como é a primeira vez, ele pergunta para mim por onde eu quero dar o boot e ele já me mostra lá, eu tenho duas opções, eu tenho o Debian 10, que é a instalação, e o HD. Se eu colocar o HD, ele não vai inicializar a máquina, porque não tem sistema operacional instalado nele, então eu tenho que inicializar via Debian 10, que é o arquivo de instalação. Clico no botão Iniciar, e aí ele me apresenta já a tela de instalação do Debian. Eu tenho alguns modos de instalação aí, modo gráfico, modo texto, opções avançadas e tudo. A gente vai optar pelo modo gráfico. Vou dar Enter, ele vai iniciar o processo de instalação. Eu vou maximizar a minha tela do VirtualBox aqui. E o processo inicializa. Primeiro item, configuração do idioma. Vou pressionar a tecla P, ele já vai cair aqui na Pérsia, né? Mas eu quero Português Brasil. E vou clicar no botão Continuar. Ele me pergunta se eu estou utilizando em qual território, Brasil. E aí ele pede para mim o idioma do meu teclado. Tá? Ou a gente vai utilizar aí o português brasileiro, que é aquele padrão ABNT. Vou clicar no Continuar. Feito isso, ele começa a carregar os componentes da instalação do Debian e ele chega num ponto em que ele identifica os adaptadores de rede que estão nessa máquina e ele te pergunta qual a interface você vai utilizar para estar conectado aí à internet para saída. Lembrem que na instalação lá da máquina, da criação da máquina virtual, nós habilitamos duas interfaces, a 1 no modo NAT e a 2 no modo rede interna. A NAT é a nossa que está conectada à internet e ela é essa primeira aqui, ó, ENP0S3. Então eu vou deixar essa como interface primária de rede e vou clicar no botão Continuar. Ele vai fazer a configuração dessa interface, ele vai tentar primeiro obter os endereços e vai configurar a rede. Em seguida, ele vai perguntar para a gente o nome dessa nossa máquina. Então, todo computador ele recebe um nome dentro da rede. E aí, aqui eu posso definir o nome que eu quiser. Lógico, eu tenho que respeitar algumas políticas. Às vezes, quando eu estou dentro de uma empresa, vai ter uma política de nomes daquela empresa. Como essa máquina é nossa e vai ser utilizada nas aulas, nós vamos chamar ela de Host 1. H-O-S-T-1. Tudo junto. E vamos clicar no botão Continuar. Em seguida, ele pede o domínio no qual essa máquina está vinculada. Por exemplo, se eu estivesse dentro de uma empresa que chamasse xpto.com.br no domínio, essa máquina seria host1.xpto.com.br. Então, aqui dentro, eu colocaria xpto.com.br. Aqui, para efeitos das nossas aulas, a gente não vai ingressar em nenhum domínio. A gente está trabalhando de forma sozinho. Então, eu vou deixar sem domínio e vou clicar no botão Continuar. E aí, ele vai pedir para mim a senha do superusuário. A gente vai trabalhar no Linux e vocês vão ver que o Linux tem perfis de usuário. Um deles aí é o superusuário. É aquele que tem permissão total no sistema, que é o usuário root. E a gente tem que definir uma senha para esse root. A nossa senha padrão para todas as aulas nossas do usuário root é ASD123*. Então, eu vou pedir para exibir a senha aqui, só para vocês poderem visualizar a senha que eu estou digitando. E tudo em letra minúscula. Vou clicar aqui no botão Continuar. E aí, essa senha já foi setada para o root. Agora ele pede para que você crie um usuário adicional que não é o superusuário. E esse nosso usuário, a primeira configuração que ele pede é o nome dele. Nós vamos falar que esse usuário chama
aluno Isa, que é o aluno de Introdução aos Sistemas Abertos. E vamos clicar no botão Continuar. Aí ele vai pedir o login desse usuário. A gente vai manter como aluno mesmo. E a senha para esse usuário será aluno. Então, tanto o login quanto a senha serão alunos. Lógico, isso daqui não é uma política correta para a segurança da informação, segurança de contas de usuário e tudo. Isso é apenas para efeitos acadêmicos e para ficar mais fácil da gente lembrar a senha do usuário. Então, loga com aluno. Qual é a senha de aluno? Aluno. Vamos clicar em continuar. Ele vai realizar algumas outras configurações e a gente vai aguardar. A primeira delas é o fuso horário, no caso, Distrito Federal. Em seguida, ele vai partir para a parte de detecção dos discos rígidos para instalação do sistema. E aí eu tenho alguns modos de particionamento de disco. Como a gente está introduzindo o conceito de introdução a sistemas abertos, e essas são as nossas primeiras aulas, nós vamos partir por um particionamento assistido, no qual ele vai utilizar o disco inteiro para realizar o particionamento. Continuar. Ele já identificou o disco, eu vou clicar no botão Continuar, e aí ele me pergunta, você quer todos os arquivos em uma única partição? Isso é para iniciantes no sistema. Ou você quer uma partição ROM separada, ou você quer outras partições como a ROM, a var, a TMP separadas. No nosso caso aqui, apesar da gente estar começando agora, nós vamos apenas selecionar a ROM separada. A partição /home, para quem não está familiarizado com Linux, é como se fosse o diretório usuários lá do Windows. No diretório usuários, para cada usuário que eu crio dentro do Windows, ele cria um subdiretório lá dentro. E aqui é a mesma coisa. Então, dentro de /home, vão estar listados os diretórios dos usuários que irão utilizar o nosso sistema Linux aqui. E eu vou colocar isso numa partição separada, porque normalmente o /home ele não pode ser perdido caso o sistema crash, né, dê uma falha. Então, se o sistema der uma falha e for na parte de arquivos apenas do sistema, a gente pode trabalhar em cima da partição barra, que vocês vão ver daqui a pouquinho, e deixar a home separado. Clico no continuar. Reparem, ó, ele criou 3 partições. A barra, que é onde vai estar propriamente dito o sistema. A home, que é onde a gente vai gravar os arquivos dos usuários. E essa de swap, que é uma área de troca que o Linux trabalha para otimizar o sistema aí. Finalizar o particionamento, escrever as mudanças no disco. Continuar. Marcar que sim. Essas mudanças, a partir de agora, se realizadas, não poderão ser desfeitas. Continuar. Já começa a instalação do sistema básico. Quando ele termina a instalação do sistema básico, ele pergunta para você se você quer adicionar uma nova mídia que contém outros arquivos da instalação do Linux. Se vocês entrarem lá no site do Debian e visualizarem a parte de download, vocês vão visualizar que tem esse arquivo de instalação que nós efetuamos download, mas existem outros tipos de imagem no qual você baixa até o conjunto completo de instalação do Debian. Aqui, se você quiser adicionar essas outras mídias de instalação, você vai clicar em sim. No nosso caso, não. A gente vai clicar no botão continuar. E aí ele vai falar o seguinte, olha, agora eu vou configurar o gerenciador de pacotes. Não vou entrar em detalhes do que é o gerenciador de pacotes nesse momento, porque a gente vai ter aula específica sobre isso. Mas, só explicando, o gerenciador de pacotes é onde o Linux, aqui no caso o Debian, vai buscar os pacotes que a gente quer instalar no nosso sistema. E ele tem algumas informações, eu vou falar que eu quero buscar isso dentro do Brasil, continuar, e desse domínio aí, debian.debian.org. Continuar. Se a gente estiver trabalhando com um servidor de proxy na nossa rede aqui, a gente informaria os dados desse servidor de proxy, não é o nosso caso. Continuar. E aí ele vai realizar a configuração do apt. Posteriormente, o Debian te pergunta se você quer participar do que ele chama de concurso de utilização de pacotes. Isso daqui são dados que ele coleta do sistema, indicando quais são os pacotes que você está utilizando
para ele tentar gerar uma imagem com os pacotes mais utilizados pelos usuários. Você pode participar ou não, escolher participar ou não, e se você escolher que não e depois quiser participar ou vice-versa, você pode mudar isso posteriormente através da execução do comando dpkg-reconfigure popularity contest. No caso aqui, a gente vai falar que não quer participar, continuar, e aí ele cai numa das últimas etapas do processo de instalação, que é indicar o que eu quero instalar na nossa máquina. Se eu quisesse instalar agora um ambiente gráfico, uma interface gráfica, eu poderia estar escolhendo ela aqui. Tem o GNOME, tem o KDE, tem o LXDE, o LXQT. Eu optaria. Um dos mais utilizados é o GNOME e o KDE. Mas a gente não vai trabalhar com ambiente gráfico aqui. E, na verdade, nós vamos até tirar o servidor SSH e tirar também, desmarcar os utilitários do sistema padrão. Nós vamos deixar a instalação mais simples possível. À medida que a gente necessitar de algum recurso, a gente instala durante as aulas. Continuar. E agora é só aguardar o processo de instalação ser concluído aí. Concluído o processo de instalação, o Debian te apresenta a última etapa aí para finalizar a configuração do sistema, que é instalar o inicializador do sistema, tá? Que é quem vai startar o processo de carga do Debian. Aí ele te pergunta se você quer instalar o Grub no registro mestre de inicialização, você vai falar que sim, continuar, e aí a gente vai informar qual é o nosso disco principal aqui, onde está o sistema. Continuar, e agora a instalação já vai ser concluída e o sistema já vai ser inicializado aí. Depois de concluída toda a instalação, o Debian automaticamente reinicializa a máquina e a gente já cai nessa primeira tela aqui, no qual ele apresenta Debian, GNU Linux 10, Rust 1, que é o nome da máquina, TTY1, que é o terminal 1 que a gente está trabalhando. Rust 1, login, e aí eu vou entrar com o usuário root, que eu criei lá na instalação, que na verdade é o usuário, é o super usuário, e a senha para ele, ASD123 asterisco. Está instalado o sistema, já está pronto para os nossos primeiros comandos, mas a gente vai executar um único comando aqui, que é para desligar a máquina. Então, para desligar a máquina, a gente vai digitar shutdown now. Vamos dar Enter. Essa máquina vai ser encerrada e a gente vai retornar à tela do VirtualBox. Valeu, pessoal. Até a próxima.